Olá, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer ao Centro Universitário Salesiano, uma unidade de Lorena, em especial a equipe do Pra Sempre Unisal e a Adriana Neves por essa oportunidade de participar desse primeiro Talk About, desse primeiro congresso online, no qual nós podemos falar sobre algumas situações profissionais, em especial sobre a advocacia. O tema proposto é sobre como ser um profissional resiliente, um profissional sustentável e um profissional único. E dentro desse viés eu me propus a falar um pouco sobre a nova era da sustentabilidade e a advocacia. Nós vivemos um momento único no Brasil no que diz respeito à advocacia. Para isso, basta constatar o seguinte: em 1995 nós tínhamos 165 cursos de direito no Brasil. Em 2008, já eram mais de 600 cursos de direito. E, recentemente, a última contagem dá conta de 1.284 cursos de direito para uma população de 200 milhões de habitantes. Se nós compararmos, por exemplo, com a China, nós veremos que lá existem quase 1.000 cursos de direito para uma população de 1,5 bilhão de habitantes. E o que isso significa na advocacia? Significa que nós, em 2018, alcançaremos a marca de 1 milhão de advogados no Brasil. Nós somos o país com o segundo maior número de advogados no mundo. Só somos superados pelos Estados Unidos. Lá são 372 advogados para cada 100 mil habitantes e aqui no Brasil são 357 advogados para cada grupo de 100 mil habitantes. Mas há uma constatação a ser feita. Isso não é uniforme no país inteiro. É evidente que em alguns estados, como no estado de São Paulo, esse número de advogados para cada grupo de 100 mil habitantes é muito maior. Se a gente considerar que esse mercado está em expansão no que diz respeito a advogados, a profissionais, a escritórios, e não acompanha o mesmo crescimento no que diz respeito ao produto interno bruto, nós verificamos que há uma deficiência no mercado de oferta de serviços e um excesso de oferta de profissionais. E isso demonstra uma crise, demonstra um momento de adversidade que nós teremos que superar com algumas estratégias, com algumas visões de mercado que objetivam o quê? Manter a sustentabilidade do escritório. Inicialmente, o termo sustentabilidade ele evoca sempre uma questão ambiental. Sempre que nós falamos em sustentabilidade, estamos imaginando o quê? Uma necessidade crescente de meios para que haja desenvolvimento em todas as áreas econômicas, em todas as áreas de produção, em todas as áreas de consumo e uma capacidade finita dos recursos naturais que nós, humanos, exploramos. Esse termo sustentabilidade não é mais um modismo ou não é mais um dos modismos que por vezes aparecem em questões de gestão. Sustentabilidade é uma realidade presente. Sustentabilidade ela implica em permanentemente eu conseguir alcançar um objetivo sem esgotar os recursos que existem para que esse objetivo seja alcançado. E o que é desenvolvimento sustentável? Eu aumentar a produção sem esgotar os recursos dos quais eu me utilizo para essa produção. Transportado isso para o mundo do profissional do direito, nós teríamos então que sustentabilidade é a possibilidade de você montar uma banca de advocacia, um escritório de advocacia e permanentemente continuar oferecendo serviços e obtendo ganhos profissionais desses serviços. E o desenvolvimento sustentável na advocacia vai muito mais além. É o crescimento desse escritório, o crescimento profissional, o crescimento dessa banca, de maneira a que não se esgote o mercado. E tudo isso dentro de um mercado extremamente competitivo que se apresenta hoje. A advocacia, ela não toma uma única vertente. O aluno que procura o curso de direito,
ele não procura somente esse curso para se formar como advogado, como muitos dizem, mas ele procura esse curso de direito para ampliar os seus horizontes. Evidentemente, aquele que faz direito, aquele que faz um curso, uma faculdade de direito, ele tem inúmeras possibilidades, seja para a cultura geral, seja para reforço de outras habilidades que ele já possui, por exemplo, em gestão, em administração, até mesmo em medicina, em tecnologia, seja para prestar concursos públicos nas mais variadas vertentes que ou ora exigem somente um curso superior ou ora exigem um curso superior de direito, ou ainda para advogar. E a advocacia ela vai apresentar diversas oportunidades, porque aquele que envereda para o ramo da advocacia, ele por vezes pode objetivar ser um advogado público, mediante concurso, ele pode objetivar ser um advogado funcionário de um escritório, ele pode objetivar ser um advogado autônomo, atuando sozinho, ele pode objetivar ser um advogado associado, pode objetivar montar uma sociedade de advogados e ser sócio de uma banca, e essas oportunidades, elas estão presentes para aqueles que se preparam. Então, qual é o maior objetivo hoje do advogado? É adquirir a capacidade de trabalhar no seu ramo de direito, mas também a capacidade de ser um profissional resiliente, um profissional elástico, um profissional que seja capaz de enfrentar as adversidades, um profissional sustentável, capaz de se reinventar e apresentar novas soluções no mercado. Um profissional, enfim, único, que é o tema que foi proposto. Bom, traçado esse breve quadro acima, nós temos que nos preocupar com a situação atual deste que vamos chamar mercado da advocacia, embora seja vedado pelo Código de Ética, do qual nós falaremos um pouquinho mais adiante, a mercantilização. Mas somente para a gente se situar nesse ambiente da atuação profissional, que por vezes pode ser chamado de mercado, embora não haja essa mercantilização. Observem que o mercado da advocacia, ou o ambiente da advocacia, ele era razoavelmente estável até a década de 70, 80, onde havia poucas alterações legislativas e o mercado também não trazia muitas inovações. Só que hoje nós observamos alterações nesse ambiente da advocacia extremamente extensivas e profundas. Por exemplo, nós temos atualmente uma alteração legislativa bastante extensa e contínua, e por vezes até bastante aprofundada. Não é necessário ir muito longe para verificar que ultimamente nós tivemos alteração do Código de Processo Civil, o que alterou profundamente a maneira de se advogar, o que eventualmente não pode ter sido notado até o momento, mas será observado nos próximos anos com a alteração das possibilidades de atuação do advogado dentro do âmbito do processo. Vale dizer que até mesmo os advogados de comum acordo entre as partes podem alterar algumas regras processuais no curso ou antecedentemente a esse processo. Então nós temos um ambiente de permanente alteração legislativa. Nós temos também um ambiente de trabalho que foi alterado de um meio físico, processos em papel, para o meio digital e que sofrerá novas alterações ao longo dos próximos anos. O advogado teve, então, que se adaptar a uma maneira de advogar completamente nova, que é a advocacia digital, que é o processo digital ou processo eletrônico, e que não é, de maneira alguma, apresentado de forma uniforme. Ele é apresentado de formas as mais diferentes possíveis, pois existem diversos programas que são habilitados pelos tribunais para esse processo eletrônico. Então você tem hoje o ESAGE, o PJE, o PetWeb, vários meios pelos quais os advogados vão prestar os seus serviços e devem estar adaptados a todas essas possibilidades que tendem a ser unificadas, mas não
a curto prazo. Uma outra situação que vem mudando o ambiente da advocacia é o aprofundamento das tecnologias no mercado de uma maneira geral. Então, os problemas que existiam anteriormente são diversos dos problemas que se apresentam hoje. Por exemplo, no direito do consumo, nós tínhamos o comércio normal, o comércio físico. Hoje nós estamos dentro do comércio eletrônico. Ou no direito penal, hoje surgem os cybercrimes ou os crimes de alta tecnologia que vão demandar um conhecimento tecnológico do advogado, que é um conhecimento não necessariamente jurídico, mas um conhecimento de técnicas de informática. O mercado também está se alterando no que diz respeito à clientela. Os clientes de hoje não são os clientes de ontem. Os clientes de hoje são clientes que têm mais informação e são clientes mais proativos dentro da atividade da advocacia. O cliente demanda informação, o cliente quer participar, quer passar informações, quer obter informações do advogado. E tudo isso demandará uma nova abordagem do advogado em relação à situação do seu cliente. Bom, não existem soluções para esse mercado que se apresenta até o momento, pelo que nós vimos, extremamente inovador, em constante mudança e com maiores dificuldades para os advogados. Mas existem caminhos a serem trilhados. O primeiro caminho é o da gestão do escritório da advocacia. É evidente que hoje um escritório da advocacia, seja constituído de um único advogado ou de centenas de advogados, ele tem que imaginar qual é a sua missão, ou seja, o que ele pretende fazer, quais são os limites da sua atuação. Será uma advocacia especializada? Será uma advocacia generalizada? Será uma advocacia ultra especializada? Vale dizer, o escritório que delimita como sua missão ser um escritório de ponta no ramo do direito de família. Ele atuará em todas as vertentes do direito de família ou ele atuará somente em alguma das possibilidades do direito de família? Por exemplo, o escritório que só fará divórcios, ou somente fará adoções, ou somente atuará naquelas questões patrimoniais decorrentes das situações de família. Ou se não, se ele será um escritório generalista, que atuará no âmbito penal, no âmbito civil, no âmbito tributário, no âmbito trabalhista. Isso é a missão. Então, o escritório, o advogado, o profissional, tem que imaginar o que eu farei, quais são os limites da minha atuação, porque isso impacta também como ele é conhecido no mercado. Qual público vai procurar esse escritório de advocacia? É um público que precisa de soluções simples para problemas simples, ou um público que precisa de soluções mais complexas para problemas mais complexos, ou um público que necessita de soluções inéditas para problemas inéditos, nunca antes enfrentados. E isso tem um impacto também direto nos honorários que são cobrados. Um escritório que trabalha com produção em larga escala de processos que são mais simples, evidentemente terá ganho no volume de processos, diferentemente do escritório ultra especializado que apresenta soluções científicas diferentes para um mercado que apresenta problemas diferentes e inéditos. Delimitada sua missão, o advogado tem que procurar qual é a sua visão. E o que é visão na gestão de um escritório de advocacia? É onde eu quero estar daqui a um determinado prazo, onde eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E essa visão não pode ser uma visão pouco ousada, tem que ser uma visão ousada, uma visão ampla. Por exemplo, eu não posso colocar como visão do meu escritório que eu quero estar do mesmo jeito que eu estou hoje daqui a 10 anos. Eu tenho que objetivar, por exemplo, a visão, ser o melhor escritório de direito de família de uma determinada região. Então, a visão ela é um objetivo a longo prazo que eu tenho, porque se eu não tenho um objetivo, eu não tenho como atuar de uma maneira concreta, não tenho como atuar de uma maneira focada, não tenho como atuar de uma maneira a procurar o desenvolvimento sustentável
da minha atividade profissional. E, além da missão e da visão, nós temos que ter alguns princípios que nós devemos observar nessa gestão. Quais são os princípios que norteiam o escritório? Porque problemas serão apresentados todos os dias, em todas as situações. Quais são esses princípios? Bom, princípios de ética, de respeitabilidade, de educação, de transparência, de informação a todo custo para os clientes. Esses são princípios que irão reger tanto a missão quanto a visão do escritório. E como é que eu vou alcançar, cumprir a minha missão? Como é que eu vou alcançar a minha visão de futuro? Como é que eu vou obter o desenvolvimento sustentável do escritório? Em primeiro lugar, o que tem que se verificar é que se nós estamos inseridos num mercado em constante mudança, nós também devemos ser profissionais em constante mudança e aperfeiçoamento. Então, não é mais imaginável que o fim do curso do direito seja o fim de uma atividade de aquisição de conhecimento. Não se pode mais imaginar que passar no exame do OAB seja um objetivo final de alguma coisa. Ao contrário, passar no exame da OAB é o início, dar ingresso como advogado no mercado é somente o início de uma atividade e a continuidade do aprendizado. Não se imagina mais um profissional que não se aperfeiçoe permanentemente, seja através de cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado ou cursos de extensão. E esses cursos, vale aqui um alerta, não são cursos necessariamente ou somente voltados para o direito, mas cursos que objetivem o aperfeiçoamento do profissional de uma maneira ampla. Sejam cursos de língua portuguesa, língua estrangeira, conhecimentos de tecnologia, conhecimentos de produção de mercados, de gestão. Todas essas atividades o advogado tem que estar apto a entender e compreender, até para que ele consiga dialogar com o seu cliente. O advogado, assim como a ciência do direito, ele dialoga não com um público em objetivo, mas ele dialoga com um público em geral. Ele advoga e dialoga com o judiciário, com o Ministério Público, com a Polícia Judiciária, com a Polícia Militar, com os tribunais de uma maneira geral, assim entendidos, com órgãos da administração, com a clientela mais variada, da mais variada situação econômica ou profissional ou de atividades. Se ele não tem a compreensão dessas áreas, ele não vai conseguir transpor para um processo, por exemplo, ou para um contrato, as necessidades do seu cliente e as soluções que esse cliente demande. Outra situação é a da informação, a da gestão da informação. O advogado, quando ele está fazendo esses cursos, ele está adquirindo informação, mas não é só através desses cursos que ele vai adquirir informação. Ele adquire informação também através do noticiário, seja o noticiário técnico, de uma série de clippings que existem hoje no mercado, clippings jurídicos, mas também do noticiário não técnico, o noticiário comum ou o noticiário até técnico de outras áreas. Como é que eu posso trabalhar, saber como eu estou trabalhando ou saber o que eu estou fazendo se eu não obtenho informações? E estas informações, ela advém não só do estado corrente dos tribunais, por exemplo, mas também de convenções coletivas, de normas paralegais, de situações específicas para as atividades dos seus clientes. Transparência. A transparência é outro fator importantíssimo no trato com o cliente. O cliente ele tem que saber que o advogado ele não é a solução para o problema, ou pelo menos não é necessariamente a solução para o problema. Ele tem que saber que o advogado é um profissional que desenvolve atividades tendentes a procurar uma solução. A advocacia é sempre uma atividade de meio e não uma atividade fim. Ou seja, quando um cliente procura um advogado, ele tem que saber do próprio advogado que o advogado fará o melhor para ele, que o advogado está se preparando da melhor maneira possível para atender, mas que não há necessariamente sucesso no seu intento.
Isso é transparência. Transparência também é informar o cliente permanentemente de como está o seu processo. Isso tem um impacto muito profundo de como o escritório é gerido, porque é evidente que seria absolutamente impossível atender ao telefone ou pessoalmente todos os clientes todos os dias para saber dos mais mínimos andamentos dos seus processos. Mas há meios técnicos dos quais nós falamos daqui a pouco para que isso seja possível. Tudo isso também traz um impacto na necessidade de gerenciamento de custos do escritório. É claro que se eu quero ter um escritório que adquira informações, seja pelos meios formais, cursos, seja pelos meios de noticiários técnicos voltados para os escritórios, seja pelos meios de noticiários gerais, isso traz um custo maior para o escritório. Até porque os dois grandes insumos de um advogado, os dois grandes produtos que ele trabalha para oferecer ao seu cliente são conhecimento e tempo. E o conhecimento custa caro para ser obtido e o tempo não tem preço. O tempo que é gasto, ele não volta mais. Isso tem que ter um preço. Só que eu não posso, no mercado competitivo, ter um custo que supere as expectativas do cliente, ou um custo que faça com que eu tenha que diminuir o meu ganho pessoal ou o ganho do escritório para arcar com esse custo maior do gerenciamento dessas informações. Nesse ponto, a gestão tem que ser feita através de sistemas de informática e sistemas de tecnologia que façam o gerenciamento dessas informações para o cliente, para que ele possa permanecer informado, mas não necessariamente gastar mais tempo do advogado. Os investimentos em tecnologia são fundamentais para o escritório, porque eles visam reduzir os custos e dar transparência e facilitar o trabalho do advogado. Então, um cliente que quer saber do andamento de um processo, ele não pode ligar para o advogado e fazer com que o advogado invista mais tempo naquele processo do que inicialmente se planejou. Para evitar isso e conseguir a transparência, a necessidade, por exemplo, de um sistema que mantenha o cliente informado e que ele possa ter acesso pela internet. Claro que preservada sempre a garantia de privacidade desses dados que são destinados somente a um determinado cliente que tem uma determinada senha para aceder aos seus processos em particular. Outro fator importante da tecnologia é o investimento tanto em software quanto em hardware, tanto em equipamentos físicos quanto equipamentos de software, que objetivem diminuir o tempo investido num trabalho que o advogado possa fazer. Então, por exemplo, hoje é muito comum o advogado ir até o fórum, quando ainda o processo é físico, é em papel, e levar scanners portáteis, celulares que tirem fotografias, ou tablets que contenham sistemas online para atualizar online o andamento desse processo que está em papel, ou meios de comunicação com os clientes, videoconferência, o próprio meios de comunicação como o WhatsApp, o Messenger do Facebook, são ferramentas extremamente úteis que vão economizar tempo, diminuir custos e manter a transparência no trato do advogado com o cliente. E, finalmente, permeando todas essas situações das quais nós estamos tratando de uma forma, claro, mais leve, não tão aprofundada, está a ética profissional. O Código de Ética Profissional, agora nós temos um novo Código de Ética que entra em vigência no final do ano. O Código de Ética Profissional, ele objetiva que o advogado, e isso está lá no preâmbulo dele, procure sempre se aprimorar, procure sempre oferecer com meios éticos os melhores serviços postos à disposição do seu cliente. Procure sempre agir de uma maneira a não mercantilizar a profissão, agir de uma maneira a não visar a captação de clientela, agir de uma maneira que não denigra, que não fira a dignidade da profissão. Então vejo que a sustentabilidade no escritório de advocacia, ela se inicia pelo aprimoramento do advogado, passa pela gestão do escritório e a gestão das informações, e basicamente os escritórios trabalham com informações, é o nosso grande produto trabalhado
através de um determinado tempo que é dedicado a essas informações, e termina com o alcance da sustentabilidade, a permanente prestação de serviços, de meios inovadores, de serviços inovadores que objetivam esse desenvolvimento, esse crescimento permanente ou desenvolvimento sustentável dos escritórios. Basicamente, é isso que eu tinha a apresentar nesse curto período. É algo que dá para ser mais desenvolvido, mas serve aqui, mais do que um guia de como agir, serve como uma informação do que existe hoje no mercado de advocacia, do que pode ser aplicado no mercado de advocacia, para que os profissionais que estão iniciando hoje na carreira e os profissionais que já estão, como eu, há bastante tempo na carreira, vejam que a advocacia está num momento de profunda mudança, num momento de profunda alteração, e nós temos que acompanhar essas alterações sob pena de ver o nosso serviço, a nossa atividade diminuída ou até extinta. Muito obrigado.